Aulas Podcast, uma realização da Escola com Rádio. Gente, então vamos lá. A comissão do são toneladas e mais toneladas de lixo jogados em terrenos a céu aberto. Com multinacionais da zona. Hoje a gente vai direto ao ponto mesmo. Boa parte da base que vocês precisam saber sobre reportagem, eu acho que já foi falada nas últimas duas últimas aulas, tá? E assim, no finalzinho da aula anterior, eu falei um pouco para vocês sobre as questões do jornalismo em si, do gênero jornalístico, da notícia, da informação, do lead e a importância da pirâmide invertida. Esses 5 elementos, eles são fundamentais, são a base para que a gente entenda por que a gente está fazendo uma reportagem, para que a gente faz uma reportagem. Então, eu queria só dar uma clareada mais aqui, para saber se está tudo ok com relação a isso. A gente falou de jornalismo e gêneros jornalísticos. A gente falou também de notícia, a gente falou de informação, a gente falou de lead, a gente falou de pirâmide invertida. E, gente, entender pirâmide invertida é super interessante e importante para a gente fazer boas reportagens. A pirâmide invertida nada mais é do que uma forma de contar histórias no jornalismo. É uma estrutura do jornalismo para que a gente seja mais ágil no processo de contar histórias. A gente coloca sempre na pirâmide invertida, em cima, no topo da pirâmide, né? Na pirâmide invertida, no topo. A gente coloca sempre os assuntos mais impactantes, mais importantes, daquele acontecimento, daqueles fatos ou daquele fato em si, e geralmente, claro, se conta essa história com a pirâmide invertida a partir do lead, tá? Então, pirâmide invertida, ela foi desenvolvida na Segunda Guerra Mundial, onde os jornalistas tinham pouquíssimo tempo e tinham medo de explodir onde eles estavam passando essas informações para os seus países, para contar as histórias, os fatos principais que estavam acontecendo na guerra. Então, o que acontecia? Eles decidiram estruturar essa disponibilidade de informações para passar isso por não é código Morse, minha gente, acho que era usando o código Morse mesmo, mas tem outra palavra. Como é que é o nome da palavra do bicho do equipamento? Não sei. Código Morse, mas tem uma outra palavra. Minha gente, como é que faz o código Morse? O Japa, que é bom nisso. Me fugiu aqui totalmente a palavra. Enfim, então eles tinham que passar, não era telégrafo, era o telégrafo ainda? Não era o telégrafo. Mas eles tinham que passar essas informações de maneira concisa, fazendo com que, inclusive, os seus países recebessem essas informações e eles, por medo de serem explodidos, né, a partir do lugar onde eles estavam transmitindo essas informações, eles tinham que ser muito concisos. Então, eles estruturaram o mais importante em cima, no meio, as consequências daquele fato e no final, algum tipo de ação. Por isso que a gente tem essa questão da pirâmide invertida, tá bom? Ok? Claro que surgiu aí a ideia, na época, inclusive, não era nem pirâmide invertida. Depois os jornalistas, né, os americanos principalmente, pegaram isso e trouxeram para a gente como a gente conhece hoje, tá? Então, de novo, pirâmide invertida, lead, são 2 elementos fundamentais para a gente poder contar a história. Esses 2 elementos, vocês nunca mais devem esquecer. Porque quem faz reportagem, isso vai acompanhar vocês o resto da vida. Para onde você for, parece sua sombra. Para onde você for, esse lead e a pirâmide invertida vai ter que estar com vocês, tá bom? Então, são essas coisas que eu acho que a gente precisa resgatar aqui. Gente, escutem bem essa conversa. Vocês não podem sair dessa conversa de hoje sem entender o que eu vou dizer aqui. Eu estou vendo que tem algumas pessoas que ainda estão titubeando com relação ao que é notícia. Se a gente não sabe o que é notícia, Cássio, a gente não é comunicador. A diferença básica da gente ter um repórter que sabe o que está fazendo e um repórter Maria vai com as outras,
é justamente saber o que é notícia. Certo? Então, eu quero que vocês coloquem isso muito no coração, e é importante, importantíssimo. Assim como a sombra de vocês, que persegue vocês para onde vocês forem, vocês têm que ter isso, tem que ter a informação e o conceito de notícia e de informação junto de vocês a todo tempo. Por quê? Porque é a base do trabalho de uma reportagem, tá bom? Então, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Nem toda informação é notícia, mas toda notícia é informação. Nem toda informação é notícia, mas toda notícia é informação. Tá bom? O trocadilho é esse. Nem toda informação é notícia, mas toda notícia é informação. Tem informação. Na notícia, tem informação. Então, assim, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa aula. Gente, se vocês não souberem, depois dessa aula, o que é notícia, o que é informação, qual é essa diferença, vocês serão reprovados no TCC. Vocês serão reprovados no TCC. Porque é inadmissível que vocês passem esse tempo de tempo sem saber o que é essa parada. Tá bom? Então, presta atenção. Tem esse trocadilho, mas notícia, efetivamente, ele precisa ser impactante, ter relevância para um público. Absolutamente tudo que existe no universo, que existe no entorno do Zezinho, ou no seu entorno agora, pode ser uma notícia. Pode ser uma notícia. Tá bom? Então, por exemplo, o que o Zezinho... Aliás, o que o Cássio está comendo agora? O que você está comendo, Cássio? Chocolate. Chocolate. Presta atenção no que eu vou dizer. Chocolate. Se o Cássio me diz o seguinte, eu estou comendo chocolate. Isso é uma informação. Mas se a gente fosse aprofundar no chocolate, ele pode, a partir de apuração da técnica jornalística, da sensibilidade jornalística, do entendimento do que é esse produto para o mundo, se transformar numa matéria jornalística. Vou dar vários exemplos. Como é que eu posso transformar essa informação que o Cássio me trouxe em material jornalístico? Eu posso falar dos riscos que o chocolate tem para a saúde, dos benefícios do chocolate para, para as questões afrodisíacas. Tem gente que diz, né? Tem um negócio assim. Eu posso falar do chocolate, do nível de açúcar. Isso tem a ver com a sociedade também. Açúcar tem a ver, todo mundo come açúcar e tudo mais. Já eu te dou a fala, Cássio. Eu posso falar do chocolate numa perspectiva de negócio. Será que o chocolate vende muito? Como é que é o mercado do chocolate? Eu posso falar do chocolate numa visão de saúde, de economia, de cultura, de país. Então, galera, é o seguinte. Absolutamente tudo que existe no mundo, que está concretamente, às vezes até as coisas que não são concretas, pode se transformar de informação para uma notícia. O que vai fazer com que isso se transforme em notícia é a sensibilidade do comunicador entender que aquela informação vai gerar um impacto em muitas pessoas. Quando eu falo do chocolate que tem açúcar menos ou mais, eu posso fazer uma matéria dizendo o seguinte: coma menos açúcar, coma mais. Chocolate com menos açúcar faz bem, chocolate com mais açúcar faz mal. Vocês conseguem perceber a quantidade de gente, inclusive a minha esposa, come chocolate no mundo? Vocês conseguem perceber? Muita gente. Então, o primeiro critério, notícia, primeiro critério de escolha, Juninho, presta atenção nisso, Juninho. O primeiro critério de escolha, de decidir o que é uma informação de uma notícia, Zezinho, é a quantidade de pessoas que serão impactadas pelaquela informação. Certo?
Então, vamos lá. Zezinho falou que aconteceu um acidente, um caminhão não sei o que, atropela a pessoa, ninguém morreu. Eu pergunto, isso pode ser uma informação, mas pode ser uma notícia. Como é que a gente transformaria isso em uma notícia, Zezinho? Como é que a gente transforma essa informação em uma notícia? Como é que esse acidente consegue impactar mais pessoas para que haja uma reflexão, uma discussão em torno desse acidente? Antes da gente ir para a técnica, a gente precisa entender o porquê eu escolhi aquela informação para transformar em notícia. Essa é a primeira coisa. Por que eu escolhi o chocolate para ser notícia? Por que eu escolhi o chocolate para ser notícia? Porque a minha concepção e a minha inteligência enquanto comunicador, teve a sensibilidade de olhar que o chocolate pode fazer mal às pessoas. Então, presta atenção aqui. Antes da gente aprender a técnica, a gente precisa entender por quê. Quando eu falo para vocês, e vocês sabem disso já, desse jargão, aqui vocês não vêm para apertar os botões, vocês vêm para entender qual é o botão que estão apertando, quebrar o botão e depois consertar. É sobre isso que eu estou falando. Então, antes de você aprender a técnica, que é importante, legal, tudo isso que vocês estão falando, vocês precisam ter a sensibilidade de comunicador para definir uma abordagem a partir daquela informação. Vocês estão compreendendo que antes da técnica eu preciso decidir que aquela informação que chegou no meu WhatsApp, eu tenho que ter uma sensibilidade a tal ponto de dizer como é que eu vou enquadrar isso como notícia. Então, o que define, no final das contas, o que é informação e o que é notícia é a minha abordagem enquanto comunicador, a minha escolha de abordagem enquanto comunicador, enquadrando isso, Japa, em características de notícia. Qual é a primeira característica da notícia? Impacto. Quanto maior o número de pessoas envolvidas naquele fato, maior é a relevância daquela notícia e mais ela vai ser notícia. Esse é um critério de notícia, tem vários, mas esse é um critério. Aprender a técnica do lead, pirâmide invertida e tudo mais é importante, mas o que define uma informação de uma notícia é a minha escolha, a minha abordagem, fazendo com que essa minha abordagem sobre aquele assunto se enquadre no nível de notícia, onde o impacto, o maior alcance de pessoas com aquela informação que vai se transformar em notícia, se transforma em notícia. O que define uma informação ser uma notícia é a minha capacidade enquanto comunicador de dar uma abordagem àquele assunto, àquela informação, da qual essa informação impacte a vida de muitas pessoas. Então, quando eu digo, Cássio, que qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, pode ser uma notícia, pode ser uma notícia. Eu tenho aqui um celular na minha mão. Entenderam como é que pode ser? Me diz como é que um celular desse pode ser notícia. Nova tecnologia, valor promocional. Assim. Tá vendo? Tá vendo? O primeiro critério é a gente saber, não é a nova tecnologia. Quem falou aqui, gente, é o Galaxy Tab A80. Fabiano. Ô, Fabiano, não é a nova tecnologia que é a notícia. É como essa tecnologia impacta a vida das pessoas. Compreende? A informação, a notícia não é absolutamente sobre os fatos em si. É sobre a escolha da abordagem que eu faço. Os fatos em si me ajudam a contar a história contextualizada para que ela se transforme em notícia. Notícia é aquilo que
Informa, beleza. Inconforma e forma. Forma opinião, ideia sobre aquilo, reflexão, debate. Inconforma porque às vezes causa uma indignação. Entenderam? E forma também as pessoas do ponto de vista educacional. Então, não é... Se a gente abrir qualquer portal de notícia hoje e for enquadrar as notícias como notícia e não como informação, vocês vão verificar a quantidade de informações que tem nesses portais que as pessoas dizem que é notícia e não é notícia. E essa é a diferença cabal para um comunicador profissional de um cara que tem um conhecimento não só da técnica, tá bom? Então, assim, antes da técnica, tudo isso é importante, mas não mergulha só no negócio da técnica. A técnica é o mais fácil. O mais difícil é a gente incorporar esse sentimento de abordagem, Alcimar, de entender que tudo é notícia. Eu já dei uma aula para vocês que o importante na cabeça e no coração do comunicador é entender o que tem por trás dos fatos. Então, para mim, é diferente ver uma pessoa bebendo um copo d'água, para eu comunicador, para vocês comunicadores, tem que ser diferente uma pessoa beber um copo d'água e se vocês estão com corpo, alma e mente conectados com a profissão de vocês, vocês podem transformar esse meu gole d'água em notícia. Compreende o que eu estou dizendo? Tudo pode ser notícia, mas tudo é informação também. Então, o elemento básico, a matéria-prima do nosso trabalho é a informação. Mas essa informação pura e seca e simples, se ela não for trabalhada dentro das técnicas, não se transforma em notícia. É mais alguma coisinha que está lá no portal. Compreende? Como é que a gente é isento? Como é que a gente busca essa imparcialidade? Como é que a gente faz isso, João? A gente tem um fato, eu tenho então aqui o meu amigo que come chocolate, e aí eu resolvi, enquanto comunicador, que eu sou sabido, eu sou inteligente, que não precisa ser muito inteligente, e digo o seguinte: Cássio, você está comendo chocolate com açúcar. Quantas gramas de açúcar tem nessa tarjeta do teu chocolate? Caraca, muito açúcar. Quantos tem aí? Açúcar. 14 gramas de açúcar. Quanto? Açúcares, 14 gramas. 14 gramas de açúcar. Então eu faço um cálculo de padeiro na minha cabeça enquanto comunicador e digo o seguinte: se o cara come 2 tabletes de chocolate por dia, ele ingere 28 gramas de açúcar por dia. O quanto isso, em quanto tempo ele comendo todo dia desse jeito, daria diabetes? Aí é que está o ponto. Aí é que está o ponto. A minha cabeça, enquanto comunicador, tem que ter essa sensibilidade de ver o que está acontecendo por trás das informações, Cássio, e dar uma abordagem. Atrás de um especialista, profissional. Isso. E como é que eu faço para ser mais imparcial possível, João Paulo? Que eu acho que era essa uma das questões que você trouxe. Eu trago o maior número de pessoas especialistas para falar daquele assunto. Então eu vou trazer o Cássio. Cássio, você come quantas barras de chocolate por dia? Né? Entrevistando o Cássio para fazer minha matéria. Não, eu como 3. Caraca, muito bom. Professor de medicina diabético, não sei o quê. Como é que é o recomendado? Tem que comer meia barra. Nutricionista, não sei o que, é das quantas. Você, não sei o quê. O que você recomenda? Não coma chocolate, compra o 0. Economista, onde é que eu compro um chocolate mais barato? A gente é isento no nosso trabalho de comunicador quando a gente, a partir de um fato, reúne o máximo de fontes possíveis em torno daquele fato. Tá claro o que eu estou dizendo, gente? Então, deixa eu dizer para vocês, gente. Nós só vamos partir para a reportagem, que é uma técnica, que é mais fácil da gente fazer, se a gente resolver esse nosso problema aqui, Daísa, antes, que é entender o que é notícia, o que é informação. Tá bom? Ok? Então, informação tem a ver com conhecimento. Isso que eu trouxe para vocês é uma informação verídica, verdadeira. É por isso que a gente diz que comunicador bom não é aquele que só sabe a técnica. A técnica do lead da pirâmide invertida é
É muito mole, galera. Comunicador bom é aquele que tem informação, é aquele que tem repertório, é aquele que tem pensamento crítico. Eu já falei isso para vocês, tá bom? Ok? Jornalista bom é aquele que sabe separar notícia de informação e sabe por que ele está apertando aquele botãozinho ali. Ou seja, aí já a gente entra na técnica, tá bom? Já. Ó, eu disse para vocês que essa é a matéria mais empolgante para mim, essa é a aula mais empolgante, porque, cara, aqui eu começo a separar. Aqui eu começo a separar os cabas que ficam tomando cafezinho, mas os que estão prestando atenção na parada, entendeu? Porque ser do jeito dos caras que estão por aí é muito fácil, né? Eu tento colocar de um jeito ou de outro no coração de vocês essa diferença entre informação e notícia. Se a gente não souber essa diferença, vocês vão ser uns comunicadores ruins. Vocês não vão ser bons para a sociedade. Vocês não vão fazer o trabalho de vocês direito. E tem um detalhe, Japa. Então, quando o cara descobre, domina o que é informação, o que é notícia, ele coloca isso no piloto automático. Então, o cara tá lá, é como dirigir o carro. E aí o cara entra aqui no carro, né? E ele começa a apertar os pedal, passa a marcha e já tá no automático. Então, quando ele chega com 10 anos, ele já sabe o que fazer. Cara, presta atenção aqui comigo. É a mesma parada de ser comunicador. Quando você entra nesse estado de flow, de conhecimento, André, entre saber o que é uma informação e saber o que é uma notícia, acabou, cara. Ganhou o jogo. Você vai se diferenciar de pelo menos 90% de comunicadores que estão por aí. Por que os caras fazem? Eles focam na técnica. Lead, não sei o quê, informação, apuração. É importante? É. Mas ele não esqueceu de entender a base desse negócio. E a base é essa diferencinha. Essa diferença. Informação e notícia. Olha, gente, agora presta atenção. Entendemos o que é notícia. Estou seguro aqui que vocês sabem o que é notícia e o que é informação, beleza? Ok? Agora vamos partir para uma outra coisa que é mais sutil ainda com relação à notícia. Se eu já sei diferenciar o que é uma notícia de uma informação, e eu tenho consciência enquanto comunicador que qualquer informação que exista no mundo pode se transformar em uma notícia, desde que a minha abordagem enquadre aquela informação, aqueles fatos, ao maior número de pessoas possíveis. E eu vou repetir. Tem uma aula minha que fala de gênero jornalístico, tá lá. Existem as características de notícia. Notícia tem característica. Então, notícia pode ser de impacto, pode ser de, o que mais, meu Deus do céu? Ineditismo, pode ser de dinheiro, pode ser... Então, tem características. Se eu não estou enganado, são 23 características que a notícia tem. Quando você, André, domina o que é informação e o que é uma notícia, e as características de notícia, que são várias, como eu estou falando, que não é só esse alcance de um monte de gente, essa é o piloto automático, Japa, essa é o piloto automático do seu Jeep Renegade, é assim mesmo que pronuncia? Deve ser um Jeep Renegade. Os cabos que são ricos, eles compram esse Jeepão aí, né? Essa característica de notícia, que é um impacto ao maior número de pessoas possível, é o piloto automático, é a minha embreagem. Então, estou no meio da rua, aconteceu isso. Essa coisa que está acontecendo ali vai impactar muita gente? Sim ou não? Se vai impactar muita gente, notícia, cara. Então, pode ser notícia. Exemplo, estou passando no meio da rua, de repente um caminhão passa e arrasta os fios daquela região e apaga tudo. É notícia ou não é notícia? A princípio é uma informação, mas eu posso transformar isso em notícia. Exemplo, vou descer do meu carro, perguntar ao motorista de onde é que ele vem, que foi envolvido diretamente, conversar com os comerciantes da região,
conversar com o pessoal da Equatorial que vem lá depois, acontece muito isso, conversar com alguém de trânsito, por que permitiu que esse caminhão viesse para cá, compreende a decisão de transformar um fato, uma informação, que é um fato, em notícia, ela cabe a cada um de nós. Agora, é essa inteligência que a gente precisa ter. A inteligência da pirâmide invertida, repito, ela é importante, mas não é definitiva para a gente ser comunicador, gente. Não é. Porque tem milhões de pessoas nesse país que estão aí cuspindo o microfone, escrevendo o que não deve, o que deve, e dizendo que é notícia para as pessoas. E isso faz mal. Compreendem o que eu estou dizendo? As notícias são fatos. Tem que ter acontecido. Tá? Tem que ter acontecido. E aí, cabe uma série de interpretações filosóficas, tá? Filosóficas, do ponto de vista da verdade absoluta. Eu não vou entrar nesse caso. Ser comunicador, gente, dá trabalho. E o trabalho, ele é aqui na mente. É no cabeção, no meu que é pequenininho, os cabelos caindo. Mas é na cabeça. Esse trabalho aqui não é só, aconteceu aí um negócio. O que foi, minha gente? O que foi, quem foi, quando foi, como foi, onde foi, por que foi. Não é isso, é o que está por trás dos fatos. E isso é que faz a diferença, gente. Por isso que a gente tem uma imprensa muito superficial. Eu acho que alguém já falou um pouco sobre isso, se eu não me engano, foi o André. O sindicato, ele é uma instituição, o Alberto sabe muito bem disso, que é do movimento social. Ele é uma instituição que fiscaliza a questão legal do profissional estar lá com o seu registro profissional ou não. Ele não tem essa atribuição, embora possa desenvolver isso, e seria ótimo se desenvolvesse essa função, de olhar para a qualidade desse conteúdo. Ele olha simplesmente a qualidade. E aí tem um ponto. Quando o Lula, no primeiro mandato dele, gente, isso é histórico, quando o Lula propôs, olha só o que eu vou dizer, quando o Lula propôs que a gente montasse, que fosse montado um Conselho Federal, era um Conselho Federal de Comunicação, assim como tem os médicos, todo mundo disse, inclusive os meios de comunicação principalmente, e alguns comunicadores caíram nessa esbarrela, dizendo o seguinte, Mário, é censura! É censura! E não tinha nada a ver com censura no final das contas. O que o governo federal do Lula queria, obviamente, era espalhar um pouco essa democratização da mídia, que é muito concentrada em poucas mãos, e também dar mais qualidade. Imagina um enfermeiro sem um conselho de enfermagem, gente. Imagina um conselho imagina um médico ou a medicina sem um conselho de médicos. Tem nada de mais nisso, mas como existe um poder muito grande por trás disso, acabou não vingando essa parada, mas é uma coisa que seria muito importante, iria separar quem realmente fazia bem feito dos mal feitos. Essa a ideia. Agora sim, não quero entrar muito nesse mérito aí, quero voltar aqui para a notícia, porque me empolga a história da notícia e o Léo vai me ajudar agora nessa parada. Então vamos lá. Uma notícia que está acontecendo lá na Inglaterra, que nunca teve tão quente, está mais quente do que Teresina. É notícia em Teresina? Por que a notícia que está acontecendo lá na Inglaterra, que está quente, é notícia em Teresina? Então vamos lá. Para eu trazer essa notícia lá da Inglaterra, existe uma categorização de notícia que a gente precisa entender muito bem. Existem notícias locais, existem notícias nacionais e existem notícias globais ou internacionais. Ok? Pegou? Então, tem isso. A minha defesa é que a estrutura dentro de um portal, dentro de uma TV, dentro de uma rádio que faz jornalismo, tem a seguinte estrutura. 60% notícia local. 60% notícia local.
30% notícia nacional, desde que eu consiga contextualizar essas informações de nível nacional para o local. E eu vou repetir, porque isso é muito importante. Por favor, muito importante. Muito importante. Muito, 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 muito importante. Desde que 30% notícias nacionais, desde que eu faça uma conexão dessa informação nacional para o local. Exemplos, Iraildo, exemplos, milhões. Você acha que a eleição para presidente da República tem a ver com a minha cidade? Você acha que a vacina tem alguma coisa a ver com a minha cidade? Sim ou não? Você acha que a Carla Pérez fazendo topless na praia lá de Santa Mário, pertinho ali a praia, né? Tem a ver com a notícia lá de São Luís do Maranhão, ou lá dos meus amigos da TV Baixo Paraíba? Então, percebe claramente notícia local, que está acontecendo no teu local. E olha só, eu vou falar da internacional já, mas eu vou falar primeiro da local. Cara, a produção da Globo, da Record, de qualquer TV em nível nacional, ela não tem o que vocês têm em nível local. Se um carro caiu de uma ribanceira na cidade de Chapadinha e teve algo inusitado, teve algo que aconteceu que foi inédito, que foi, sei lá, algo... A gente está falando muito de tragédia, mas pode ser coisas boas também. Que foi algo que é muito notório, que é uma notícia, ninguém em nível nacional vai se negar a publicar essa informação. Vou dar um exemplo aqui recentemente no Piauí. Deixa eu pensar aqui no exemplo rapidinho. O pessoal do Fantástico disse para a Aline Moreira, que deve estar com vocês em algum momento aí, eu estou esperando ela, aqui da Globo, né? E disse o seguinte: Aline, está acontecendo aí um crime, que é o seguinte, tem um cara que falsifica as certidões de morte de algumas pessoas e fica tirando o dinheiro aí do INSS. Tá? Então, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: o Fantástico, lá no Rio de Janeiro, a produção do Fantástico, vem bem aqui no Piauí, em Teresina, e fala com a Aline. A Aline investiga. Vê se é isso mesmo. E aí o que mais me indigna é o seguinte: por que não foi alguém daqui que descobriu esse negócio? Então, galera, presta atenção aqui. Olha para o local, 60% local. O local, a sua notícia local, ela pode se transformar em nível nacional. Agora, o que a gente faz na maioria das vezes? A gente já fez várias análises de portais e de TVs. A gente tem 60% nacional e internacional e o restante é local. A gente inverte a bolota. Eu vou repetir de novo. A riqueza de vocês é justamente o local. Agora, se vocês continuarem, porque a Europa está pegando fogo, aí publica no teu portal, na tua rádio, fala disso. Porque o Bolsonaro, não sei o que, publica lá no teu portal, sem contextualizar e conversar com a tua comunidade, galera, não vai rolar. Não vai rolar. Você pode ser o melhor cara mais foda do mundo na voz, André, mas não rola, pô. Não rola, você não criou uma conexão. Compreende? E essa, de novo, é a diferença. Então, eu vou repetir de novo. Existem as notícias locais, e aí a minha sugestão enquanto professor, 60%. Trabalhar isso 60%. Fazer isso bem feito, 60%. Identificando as notícias, caracterizando uma informação em notícia, enquadrando uma informação em uma notícia. Eu posso enquadrar um copo desse aqui como notícia? Sim ou não? Pode. Posso. Eu posso enquadrar o ar-condicionado? Sim ou não? Posso. Eu posso enquadrar o telefone? Sim ou não? Posso. Então eu posso tudo desde que eu tenha a habilidade intelectual de comunicador, porque o comunicador não é aquele que aperta, Francival, o botão da mesa de som para falar no microfone. Não é esse.
Esse cara é um cara que vai ser substituído pelas máquinas. Imagine que tem um robozinho do Google que faz 300 e não sei quantas mil matérias por minuto. Ele vai lá na internet, vasculha tudo que tem sobre determinado assunto e dá 500 e tantos milhões de manchete. Então você vai ser substituído se você tiver só isso. O que o Google não vai te substituir? É essa sensibilidade, Zezinho, da gente entender o que não está escrito. Essa sensibilidade. Então, quando você adquire isso, galera, não tem como. Não tem como. Então, vamos separar aqui as coisas, tá? Então, o que eu falei agora é do sentimento, do peito, da cabeça, do corpo, do cara ter a sensibilidade de entender que um fato, uma informação, pode se transformar em uma notícia. Se isso ficou gravado aí no coração de vocês, a gente ganhou o jogo. Porque o restante agora é mole, é fácil. Vamos partir agora para um pouco da técnica, né? Do que é essa reportagenzinha velha besta? Que coisa bobeira. Quando eu falo para os meus amigos que fazer uma reportagem é igual fazer um ovo, as pessoas ficam zangadas comigo. Ah, é não. É, porque é um processo. Agora, antes do processo, você precisa ter isso. Que muitos deles que reclamam comigo não têm essa sensibilidade de enquadrar a informação em uma notícia. Se é para um lado ou é para o outro. Mas ele direciona. Como é que a gente direciona uma reportagem? Nas escolhas da manchete, das fontes, do que eu quero colocar como mais impacto em primeiro, usando a estrutura da minha pirâmide invertida, entende? É esse domínio que as pessoas, que os comunicadores, por isso que é uma arma muito, gente, é uma arma muito poderosa, é uma bazuca, quando vocês conseguem compreender isso, porque você consegue conduzir a coisa para o lugar que você quiser. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, sobre reportagem. Reportagem é diferente de matéria. Como assim, Rail? Vocês já viram falar assim, matéria jornalística? Já viram falar? Matéria jornalística, alguém já ouviu falar? Ah, reportagem e matéria é a mesma coisa. Não. Não, é mesmo. Não. Reportagem é algo mais aprofundado. E eu vou dar dois significados para essa história. Reportagem é algo mais aprofundado. Para a gente aprofundar um conteúdo, o que eu preciso fazer? Para a gente aprofundar um fato, o que eu preciso fazer? Aí a Adalberto vai me ajudar. O que eu preciso fazer? Eu sou repórter e preciso aprofundar aquele conteúdo. E fazer uma reportagem profunda. O que eu preciso fazer? Gente, para eu aprofundar um assunto, eu tenho que saber, obviamente, algumas coisas desse assunto, mas eu, enquanto comunicador, eu não sou obrigado a saber de tudo. Eu preciso saber da técnica jornalística. O que pressupõe a técnica jornalística quando a gente fala de aprofundar uma reportagem ou de fazer uma reportagem? Tá? Como eu disse, uma reportagem ela tem mais coisa, é mais profundo. Geralmente ela é maior em tempo, certo? Então o que eu preciso fazer? Além dessas coisinhas que eu já falei aqui inicialmente. Eu preciso buscar o maior número de pessoas, fontes especializadas para falar daquele assunto. Quanto mais olhares eu tenho em torno daquele assunto, eu consigo duas coisas que são importantes. Tá? Olhares e falas, né? Imagens, enfim, em torno daquele assunto, pessoas que possam falar. Eu consigo duas coisas importantes. A primeira é buscar a imparcialidade no jornalismo. Que eu estou ali mediando pessoas, eu estou manipulando informações. Uma pessoa disse isso, eu caso com isso, uma pessoa disse isso, eu caso com isso, e aí eu vou colocando ali um pouquinho da minha fala, e essa manipulação das informações, e isso algumas pessoas podem levar para um lado ruim, mas é fato. Nós somos manipuladores de informação. Fato. A gente trabalha com isso todo dia. Quando o Alex vai editar as matérias de 2 horas, 3 horas, ele está manipulando as informações.
Não entenda isso como maldade para o lado ruim. Você pode levar para um lado bom, para o outro lado, para qualquer lado. Entende? Mas você está manipulando informações. Então, a primeira coisa, Adalberto, é essa. A gente, manipulador da informação, a gente tendo mais pessoas falando daquele assunto, a gente se isenta de dar a nossa resposta. Primeira coisa. Segunda coisa que a reportagem tem como característica é possibilitar às pessoas que, a partir daqueles vários olhares, daquela diversidade de falas em torno daquela reportagem, possam tomar decisões a partir de mais entendimentos, de mais informações de outras pessoas. Compreendem? Então, tem esses dois aspectos que eles são muito importantes na reportagem. Entre outras características que são importantes, uma das habilidades e ferramentas mais significativas, mais potentes de um comunicador, a principal ferramenta de trabalho de um comunicador é saber perguntar. Absolutamente tudo que existe no mundo físico tem a ver com pergunta. E olha, as coisas no mundo físico nascem duas vezes. Elas nascem na mente do homem, ela nasce primeiro aqui, e depois ela nasce no campo físico. É a mesma coisa com relação a uma reportagem. Aprenda a saber perguntar. Saber perguntar é muito desafiador, porque para saber perguntar você precisa de mais dois elementos: pensamento crítico e repertório. Compreenderam? Se a gente não tem isso, galera, eu vou lá ensinar aqui a técnica para vocês de fazer uma reportagem, mas vai ficar na mesma. Então, quando eu perguntar para vocês, galera, qual é a principal ferramenta de vocês? Saber perguntar. Saber perguntar. Aprendam a perguntar. E como é que a gente aprende a perguntar? Repertório e pensamento crítico. E como é que eu faço isso na prática? Cara, ao invés de você ficar ouvindo a dancinha do TikTok, presta atenção, anota amanhã, hoje, ou todos os dias, ou no Jornal da Globo, no final da noite hoje, as reportagens que saíram e quais as perguntas que o repórter fez para aquele assunto, para aquele entrevistado. E monta o teu repertório de perguntas para determinados assuntos. A forma como você pergunta, Adalberto, é o que te torna um comunicador inteligente. Mas que talvez, perguntando o óbvio de uma forma diferente, já é suficiente. Compreende? Sabe um cara que pergunta como ninguém, e às vezes é até óbvio que ele pergunta? Pedro Bial. Escutem o Pedro Bial. E aí eu quero que vocês partam lá para o programa do Pedro Bial e só note as perguntas do Pedro Bial. Grava esse negócio e nota as perguntas dele. No final da entrevista que o Pedro Bial faz lá na conversa com o Bial, observe quantas perguntas ele fez. Aí você bota isso numa tabela. Notou todas as perguntas? Beleza, notou. Do outro lado aqui, você faz a sua forma de perguntar baseada no Pedro Bial. Esse é o melhor exercício que a gente pode ter. E mais do que eu dizer para vocês o que vocês devem perguntar, é muito mais importante vocês entenderem como saber produzir as suas próprias perguntas. E essa é uma técnica muito simples. Por que eu estou falando muito disso aqui? Porque a pergunta é a chave, Alex, para as boas reportagens. Lembra que eu falei? As coisas do mundo, inclusive as reportagens, nascem duas vezes. Ela nasce primeiro na nossa mente e depois ela vai para um campo físico. Quando ela nasce na nossa mente, é a partir das perguntas que eu faço, dos questionamentos que eu faço. Um questionamento que eu acho que às vezes quem está estudando comunicação fica muito envolvido, e aí eu quero falar isso de maneira muito fraterna e muito poderosa. Coloquem isso que eu vou dizer no coração. Tá? É claro que é importante a gente observar como é que os outros estão fazendo. Mas mais importante de observar esses erros, né, que vocês acabam identificando, muito mais significativo do que isso, de ficar apontando e tudo mais, eu acho que isso é bom,
porque te dá uma noção de como não fazer, beleza, mas mais importante do que isso é começar a se entender no lugar daquela pessoa. Como eu faria? Que pergunta eu faria a respeito dessa questão da saúde? Porque, na verdade, o que vai nos tornar diferente desses outros não é a gente ficar apontando o dedo. É a gente se perguntar no lugar daquela criatura como é que eu faria diferente. E aí, a gente tem dois lados. A gente pode escolher aquele que faz mal feito, que a gente, na nossa visão, no nosso entendimento, acha que ele está fazendo errado, e se colocar no lugar dele e saber como é que a gente faz. Por isso que muita gente me pergunta o seguinte: professor, você não vai mais abrir turmas presenciais? Cara, e não tem o menor sentido quando se trata de comunicação. Porque todo dia nós somos impactados de diversas formas pela comunicação. O que eu preciso é que vocês só entendam os fundamentos dessa parada. Hoje, por exemplo, você recebeu um monte de informação, Léo, no WhatsApp. E aí, se você recebeu informação e aí você tem um pensamento, você é um conradiano foda, desculpa a expressão, meninas, né? Mas você é um cara potente, você recebeu informação no WhatsApp, aí você olha para essa informação e diz o seguinte: cara, que manchete, que matéria massa. Por quê? Porque você sabe que aquela informação que chega para você, você pode enquadrar ela como uma notícia. Então, para que a gente precisa? Claro que tem algumas coisinhas técnicas, que é pegar uma câmera, apertar um botão, não sei o que lá das quantas, você precisa do presencial. Mas essa concepção é que está faltando para os nossos comunicadores. Entende a parada? E é por isso que eu estou muito feliz com essa turma. Porque eu acho que a gente está conseguindo chegar num nível muito interessante. Tá? Então, vamos lá. Eu disse que ia finalizar, eu preciso mais de 15 minutos só para dizer como é que faz a reportagem. A técnica é muito simples, gente. Vamos lá. Então, uma reportagem é diferente de uma matéria, por quê? Porque uma reportagem ela é ampla, ela é mais aprofundada. Uma matéria pode ter um entrevistado, mas uma reportagem ela tem que ter, no mínimo, 2 pessoas falando, além do repórter fazendo as passagens. Notem isso aí, porque isso vai cair lá no TCC de vocês, são precisadas separadas. Uma nota, o Adalberto já deu o conceito, é uma coisinha curta. Uma linha editorial, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Produção é a apuração da notícia, a apuração dos fatos. E aí, olha só a importância da pergunta. Quando eu estou apurando uma informação, eu vou perguntando, não é isso que a gente faz? Então, uma reportagem que nasceu, Alex, na minha cabeça, o que eu tenho que fazer é construir essa reportagem a partir de quê? Dos tijolinhos das perguntas. E aí eu faço uma pergunta, vem uma resposta, eu boto um tijolinho. Faço outra pergunta, vem um tijolinho, entendeu? Eu vou montando meu negocinho ali, daqui a pouco eu tenho uma reportagem. Porque a primeira técnica é saber escrever um texto estruturado com a pirâmide invertida, com o lead, com os paranauê ali. Então, se o texto ele não é um texto para ser falado no rádio, você engasga, você tromba, as palavras não saem, vai ficar truncado e as pessoas não vão prestar atenção. Sabe no que teu ouvinte vai começar a prestar atenção? Nos seus erros. Compreende? Por isso que eu digo que quem pega o texto da internet, quem ainda estiver pegando, está no inferno. Quem estiver pegando o texto da internet, ou de um jornal impresso, ou mesmo de uma televisão, e colocando na sua rádio para poder ler esse texto, vai para o inferno, tem que ter garantido, sem passar pelo purgatório. Então, primeira técnica, escrever bem, escrever estruturadamente. Iraildo, como é que eu faço isso para escrever bem? Leia muito, meu filho. Leia a bula de remédio, leia a Playboy, aquelas páginas que tem letras, não as outras páginas, não sei nem se existe mais. Leia tudo. Leia o WhatsApp. Mas lê coisas que tenham leitura ali, que tenha português correto também. Não vai ler qualquer coisa assim também, não. Entendeu? Mas tem que ler. Primeiro tem que ler. Porque quando você lê, você vai ficar muito melhor. E a dica eu já dei. Como é que eu leio? Inclusive para treinar a minha voz. Tá? Eu leio
falando exageradamente, aprovado em primeiro turno da Câmara, o texto base da proposta de emenda. Entende? Então, acho que a primeira técnica é essa para fazer uma boa reportagem para o rádio. Segunda técnica, que tem a ver com o texto. Segunda técnica, que tem a ver com o texto também, é você começar a estruturar, obviamente, usando a pirâmide invertida e vendo o que você quer destacar, tá? Ok? Então, aqui nesse texto, a gente observa que tem ali um lead, foi aprovado o quê? Um texto. É um texto proposta para emenda. E aí, logo em seguida, ele diz o seguinte, quando foi aprovado? Que foi no dia 31, né? E por que ele foi aprovado? Ele já diz, em razão dos altos preços do combustível. Vocês perceberam que tem aqui, por trás dessas 3 informaçõezinhas, algo que é muito impactante, que traz ali uma ideia de amplidão de pessoas que depende disso. Vamos trabalhar aqui um pouquinho esse texto. Deixa eu aumentar aqui. Vamos trabalhar aqui um pouquinho esse texto, rapidinho. Deixa eu só aumentar mais aqui. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho esse texto. Imagina só, se alguém diz para o Adalberto, se o Adalberto falar para a gente o seguinte, olha, gente, foi aprovado aí no primeiro turno da Câmara o texto base da proposta da emenda à Constituição que cria o estado de emergência. Se ele fala só isso aqui, sabe o que eu vou dizer para o Adalberto? E o Kiko? Certo? Mas é uma informação importante. Mas quando o Adalberto vem e diz, olha, com duração até 31 de dezembro. Opa, começou a melhorar, clareou as coisas. Mas a cereja do bolo que vai trazer essa informação, essas 2 informações iniciais, que vão gerar um impacto, tá aqui. Tá caro ou não tá caro a gasolina, gente? Conseguiu compreender? Então, quem falou aí, né, que o texto, quer dizer, que a notícia mora nos detalhes, é no detalhe. Compreendeu a parada? É aqui onde eu enquadro essas informações como notícia. Fechou, gente? Compreendeu? Então, quando você for fazer sua reportagem, presta atenção nesse início. Que tipo de informação eu tenho que trazer para alcançar o máximo de pessoas possível? Nessa daqui, em razão das altas dos preços do combustível. Porque quando aumenta o combustível, aumenta tudo. Aumenta, inclusive, a bandejinha de frango. Hoje aqui está custando entre 25 e 26 reais uma bandejinha de frango. Não sei como é que está por aí. Quando você está fazendo uma reportagem, você, nesse primeiro momento, nessa primeira parte do texto, você precisa pensar, trazer as informações básicas, mas aquele lead inicial, você precisa pensar em algo que traga um certo impacto. O número é um impacto, mas a razão dos preços dos combustíveis, também tem um impacto. Compreende? É esse joguinho que a gente tem que fazer. E aí é por isso que a comunicação, o comunicador, ele tem esse certo poder de, obviamente, manipular as informações, mas fazer isso de uma maneira poderosa, tá bom? O que traz uma técnica melhor, André, sabe qual é? O que traz uma técnica melhor é isso que eu estou falando para vocês. São vocês. Entende? E, cara, e a coisa mais difícil, eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe por que a Escola com Rádio ela é benquista por muita gente que sai, inclusive, Alex, da universidade, que faz curso de jornalismo em faculdade, universidade, gente que fez mestrado, João Paulo, que fez até doutorado, que estuda aqui, é justamente por conta dessa minha preocupação. É de desenvolver o comunicador, Varley. É de desenvolver esse pensamento de comunicador. Porque enquanto você tem apenas a técnica, quem perde nesse aspecto, Jaco, com certeza é a sociedade. Porque a parte mais importante, eu garanto a vocês, eu conseguiria apresentar tecnicamente como se estrutura um texto, como se faz pirâmide invertida, reportagem e tudo mais, em uma semana. Mas como eu digo sempre para vocês, a gente precisa trabalhar numa jornada, num processo de desenvolvimento. Então, sabe qual é o maior problema?
é que está todo mundo preocupado com a técnica. E eu vejo essa ansiedade. O cara chega aqui, qual é a primeira coisa que ele quer? Como é que eu falo bonito? Falando, pô. Como é que é a minha voz? É massa. Olha aí. Entendeu? Como é que eu edito? Legal, editando. Como é que eu faço a reportagem? Então, assim, em linhas gerais, o principal problema é essa ansiedade de querer fazer com que vocês recebam uma DRT e dizer o seguinte, cara, agora eu sou comunicador. E cadê a outra parte? Que, na verdade, é só a ponta do iceberg, você ter a carteira de habilitação. Você ter a carteira de habilitação, Adalberto, não te dá o direito, se você não souber dirigir, decidir qual é o caminho que você vai. Porque você nem sabe para onde é que você vai. Você passa na polícia rodoviária, mas isso não significa que você vá para lugar nenhum. Você pode chegar depois da polícia rodoviária com a carteira de motorista e daqui a pouco bater o carro. Sem ansiedade, tá na vibe. Bate, joga de ladinho daí. Bate, joga de ladinho que dá certo. Tranquilo, tá? Sem ansiedade. Agora, não esquece dessas coisas que eu tô falando. Nota essas coisas que eu tô falando. 99% dos alunos que chegam aqui na Conrad vêm por 3 motivos. O primeiro motivo é o tal da DRT. E é de novo, gente, é uma carteira, é um número, é um código, é um número, tá? É importante, eu sei que é importante. É importante você ter a carteira de habilitação, mas ele não te leva. O que te leva são suas habilidades e a sua percepção de estrada, o seu olhar em torno daquela estrada, do caminho e o propósito que você tem onde você quer chegar. Tá bom? Então não se zanguem comigo. Eu sou sempre honesto. Eu só quero que vocês tenham tranquilidade no coração que vocês estão comigo aqui. A outra coisa que eu quero falar é o seguinte. Eu tenho estudado alguns modelos de jornalismo no mundo, né? Eu sou muito curioso ali. Pego lá os textos americanos, Singapura, Alemanha e tal. E tem um curso que eu não sei se eu consigo concluir ele ainda no período que vocês estejam cursando, mas é um curso muito interessante que fala do jornalismo de solução, que é mais ou menos o que você acabou de dizer aí. Hoje em dia, a gente tem que fazer jornalismo com foco em solução. E eu postei recentemente, eu acho que o Francivaldo foi lá, não sei, outras pessoas foram aqui no meu Stories, uma provocação que eu recebi de um aluno. O jornalismo é ruim. Então, eu disse lá, vou tentar partilhar aqui com vocês, mais ou menos, que eu não lembro qual era a pergunta do aluno, mas ele dizia que o jornalismo é muito ruim, as notícias são muito ruins, o cara ficava deprimido. E de fato, as pessoas estão se afastando do noticiário. Essas perguntas, essa questionamento que você recebeu dessa ouvinte é justamente porque a gente vai no bolo. Quem tenta fazer direito está se perdendo num mar de coisas que são ruins, que são corriqueiras. E aí as pessoas têm se afastado, de uma forma geral, de assistir TV, de assistir rádio, ouvir rádio, de ler jornal, porque o noticiário é chato, melhor dancinha do TikTok, entende? Então, esse é um aspecto. E eu respondia lá nessa pergunta, e mandem pergunta, cara, porque quando vocês mandam pergunta, surge, inclusive esse curso, uma pessoa tinha me feito, sei lá, 4 meses atrás, surgiu de uma pergunta nesse sentido. Cara, preciso fazer aqui alguma coisa. Como é que eu melhoro uma redação? Como é que eu melhoro o jornalismo? E é o jornalismo de solução. Jornalismo de foco em solução. Então, assim, isso que você traz, Adalberto, ele tem um reflexo direto no nosso papel enquanto conradianos, que é isso que eu prego, né? Eu tenho um caminho, eu tenho uma carteira, mas eu tenho um caminho, eu sei por onde eu estou andando. E eu sei que eu só vou andar mais longe se as pessoas estiverem comigo, né? E eu acho assim, de todas as turmas que a gente tem, a Fran tá aqui, é prova disso, cara, a turma de vocês é muito show. Parabéns para vocês. Parabéns mesmo assim para vocês. Sabe? Parabéns mesmo de verdade, assim. Se sintam muito felizes assim com esse elogio, porque eu não sou nem costumo nem elogiar essas coisas. Mas sabe por que vocês são muito show? Porque outro dia o Poleto, Alexandre, falou sobre isso, né? E ele disse o seguinte, que a diversidade dessa turma, ela é gigante, é muita sabedoria no lugar só.
eu acho que nenhuma universidade que tenha agora 40 alunos, seja aqui na Universidade Federal, na Bahia, em Recife, qualquer lugar, vai ter tanta diversidade de cultura e de conhecimento, de pessoas que vêm com uma base comunicacional interessante, que não sabe de tudo, não somos obrigados a saber de tudo, talvez por isso vocês estejam aqui, e é isso que torna vocês muito especial para mim. Então eu estou me dedicando, eu grito, me desperneio, fico com raiva, porque às vezes o Francivaldo, cara, tu tá ainda fazendo desse mesmo jeito, faz de outro jeito. É porque eu exijo de quem pode mais. E eu sei que vocês podem mais. E vocês me dão muito orgulho, galera. Muito orgulho. Vocês não sabem, eu fico extremamente emocionado de falar isso, porque eu me sinto muito encorajado em enfrentar outras turmas que a gente tem e outras turmas que a gente vai ter, com o entusiasmo que vocês trazem para cá, com o respeito que vocês estão tendo com a comunicação. Gente, então vamos lá. São toneladas e mais toneladas de lixo jogados em terrenos a céu aberto. Com elites nacionais da Zona Franca. Você ouviu Aulas Podcast. Realização Escola com Rádio.